Bom dia, Denise. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem aí? Tudo sim. E com a senhora? Tô cansada, viu, de preparar aula e gravar aula e mandar aula e grava de novo. Acho que dar aula aí com vocês é mais fácil. Uma experiência nova, né? Mas vai pegando jeito, vai aprendendo um monte de coisa nova, né? Vocês já tiveram aula aqui pelo Zoom? Já Tá? com o João e o Renato. O pessoal tá entrando? Tá, né? Tá. Vocês são em 14, né? Só para eu ter uma ideia aqui de quantos faltam. Falta um pouquinho ainda. Eu vou dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, tá? E eu vou abrindo a aula enquanto isso, tá? Já falo com vocês de novo. Ok. Ó, pessoal que já tá aí, eu mandei uma mensagem no grupo assim, ó, porque como eu vou dando a minha aula, eu vou compartilhando o slide, é normal, às vezes alguém cair ou alguém que ainda não entrou, pedir para entrar e eu não vejo. Então, eu estou pedindo assim para o pessoal mandar mensagem aí para vocês, para os amigos, para vocês me pedirem para permitir, porque às vezes eu não vou ver, tá? Então, a gente já fica combinado assim na aula do Zoom, tá? Toda vez que tiver aula no Zoom e alguém cair ou precisar entrar, me avisa, porque às vezes eu não vou ver, certo? Estamos em 13, 12, faltam dois, é isso? Vocês sabem me dizer quem está faltando? É porque Falta o Guilherme e a Gabriela. eles entram, eles têm entrado. Eu acho. Deixa eu ver se eles vão. Eu acho que ele já deve estar entrando. Tá. Eu O espero. Jefferson não, Guilherme? Oi? O Jefferson não, Guilherme, não? Ah, não sei, então quem que fala? Falta o Rafael também, que não foi. Ah, tem o Rafa, verdade. Rafa, É, tá faltando o Rafael e a Gabi, então. e aí, gente, ó, deixa eu explicar. Eu vou compartilhando os slides, aí o que eu ia pedir para vocês, assim, para acionar o microfone rapidinho, né? Então, vocês deixarem desligado o microfone, para não interferir no som, porque aí às vezes começa a dar eco, fica ruim, né? E aí, se tiver dúvida, e pode acionar o microfone rapidinho e pode me interromper, não tem problema, tá? Aí a gente vai tirando as dúvidas. Porque essa semana, essas primeiras semanas de aula, foi pedido para a gente fazer uma revisão, aí vocês vão estar pegando a apostila nova para a gente começar a nova, tá? Então, eu vou fazer uma revisão geral essa semana de porífero selenterário, depois plateuminto e nemateuminto, para depois começar a apostila nova. A Gabriela entrou, ó. Então, acho que falta só o Rafael. Esperar mais uns 2 minutinhos, de entrar, senão eu vou começando. Aí vocês me avisam a hora que ele estiver pedindo aí para entrar. Vocês estão fazendo intervalo? Não, como é que tá o horário aí, as aulas?
Ó, Não. então, eu teria 2 aulas. E o Zoom, Agora vai ter uma aula online, assim, presencial, tá? eu não entendi. É porque assim, ó, eu tenho 2 aulas, aí o Zoom não vai manter as 2 aulas, né? Então é provável que interrompa essa aula e eu mande o outro link. Aí vocês entram de novo, tudo bem? Porque aí eu mando outro link para a gente terminar a aula numa outra reunião, porque ele vai cortar a reunião antes. E aí, então, vocês não somem, não, desaparecem. Eu dou 5 minutos para vocês tomarem uma água, fazer xixi, né? E aí eu já mando na sequência outro link. Tudo bem? Bom, o Rafael não entrou ainda. Eu vou começando. Se ele estiver esperando aí, vocês me avisam. Tá? Aí Tá bom. eu vou compartilhar os slides, então. Aí, ó, eu peço para quem ainda não for fazer pergunta, desativar o microfone por causa do barulho, tá? Então, veja, ó, a revisão do regional, a apostila 5, nesse caso, nesse assunto específico que a gente vai rever, é referente à página 34 a 45. Eu pediria a vocês também, que eu acho que eu mandei uma revisãozinha, né? Eu não sei se eu vou recolher isso só quando as aulas presenciais voltarem, ou se, por acaso, quando vocês forem buscar a apostila, deixar na escola. Eu vou combinar isso com o Sérgio. Quem não fez exercício da apostila também, aproveite essa semana que é revisão para completar a apostila e terminar a apostila aí, tá? Então, aqui, ó, qual é o que a gente tem que lembrar de aspectos mais importantes? Como a gente está estudando o reino animal, então a gente tem aí as características gerais, né? Então, todos os seres que fazem parte do reino animal são pluricelulares, eucarionte, tem núcleo organizado, e heterótrofos. Não existe nenhuma espécie que faz fotossíntese, né? Eles são bem complexos e eles ocupam os mais diversos habitats na Terra. Então, aqui eu pus alguns exemplos, né? Aqui tem mamíferos, né? Aqui tem a tartaruga, um réptil, mas a gente tem os animais mais simples também, né? Que é o caso da esponja, do porífero, que a gente vai rever aqui, que nem parece animal, né? O selenterado também. E aí a gente divide basicamente o reino animal em 2 grandes grupos, os invertebrados. Então, na apostila 1, a gente estudou até aqui, ó, nemateumintos, tá? Poríferos, quinidários, salenterados, plateumintos e nemateumintos. Agora, na apostila 2, a gente vai dar a sequência de anelídeo, artróptero, molusco e equinodermo. Então, aqui a minhoca, os insetos, os caramujos, a estrela do mar. E ainda os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Aqui, gente, é sobre aquele item que a gente estudou, que eu dei uma tabelinha, né, para vocês lá na primeira semana de aula. O animal tem simetria. O que que é isso? Ah, ou ele é dividido em 2 metades iguais ou não. Então, se a simetria é bilateral, ele é dividido em 2 metades iguais. Senão, ele tem simetria radial. E a esponja não tem simetria. Ah, falamos do celoma. Então, tem animal acelomado. O que é celoma? Uma cavidade que aloja os órgãos. O animal, às vezes, não tem. Ele tem um falso celoma, pseudocelomado, ou ele é celomado com celoma. Então, aí ele é mais evoluído. Falamos do protostome e o deuterostome. Tem que Ô, Ana, era para estar mostrando os slides? Não entendi. Era para estar mostrando os slides? Não está mostrando os slides para nós. Não tá vendo? Não. Peraí, então tá uma coisa errada. É para estar mostrando. Epa, ué. Deixa eu compartilhar de novo, que às vezes não foi. Essa semana, tá vendo agora? Aham, sim. Então, ótimo que você me falou, porque senão vocês vão ficar aí só ouvindo minha voz. Essa semana eu tive que sair da sala, abrir outra sala, porque não compartilhava. Aí depois começou a compartilhar de novo, mas estão vendo agora, então? Sim. Ótimo.
Então, ó, essa figura que eu tô falando, ó. Então, são todos animais. Aí tem os celomados, os acelomados e os pseudocelomados. Aí falamos esses dois termos naquela tabelinha, ou o animal é protostome ou deuterostome, caiu até na prova. Se ele é protostome, é porque o buraquinho do embrião, o blastóporo, forma a boca. Se ele é deuterostome, é porque o blastóporo forma o ânus. E assim os animais vão evoluindo, tá? Então, as características embriológicas têm relação com a simetria e tem aquela história, não sei se vocês lembram, dos folhetos embrionários. Às vezes o animal é diblástico ou triblástico. Aqui a figura para mostrar a simetria, ó. Bilateral, divide em duas metades iguais, ou radial, divide em raios, tá? A esponja, como ela tem formas não definidas, a gente diz que ela é assimétrica, tá? Aqui, Ana, oi, a Denise tá tentando entrar. ela caiu, entendeu? É. Eu vou aceitar. Vamos ver se deu certo. Aí, acho que deu certo. Aí, acho que deu certo, né? Entrou, Denise? Bom, se não entrou, ela vai avisar de novo. Aqui nessa figura, ó, é para rever o quê? Se o animal é diblástico, ele tem só a ectoderme e a endoderme, mas tem animal que é mais evoluído e tem 3 folhetos embrionários. Aí, então, ele vai ter a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, certo? Então, aqui no caso, está formando o embrião. Aí vai formar o blastóporo, que é o buraquinho. Se o blastóporo originar a boca, ele é protostome, se originar o ânus, ele é deuterostome, certo? Aqui, então, é para comparar, ó, esse seria um animal diblástico, endoderme e ectoderme, e esse seria triblástico, porque ele também tem a mesoderme, certo? Então, quinidário, que é a água viva, é diblástico, a partir dos vermes plateumintos, todos são triblásticos, certo? Aqui, ó, o animal é protostome ou deuterostome? Tá falando do blastóporo. Se o blastóporo originar a boca, protostômio. Se o blastóporo originar o ânus, deuterostômio. Tá? Isso é importante, cai bastante no vestibular, viu, gente? O celoma, ó, os primeiros grupos de animais, quando você faz um corte transversal, você vê o intestino, ó, e a ectoderme, a endoderme, mas ele não tem celoma, então ele é acelomado. Aí o grupo da lombriga, que é o nemateuminto, ele vai começar a formar uma cavidade, mas não é o celoma verdadeiro ainda, então a gente chama de pseudocelomado, um falso celoma. E o celomado, ó, já tem o intestino e as duas cavidades. Então, a partir de anelídeo, todos são celomados. Então, isso vai mostrando a evolução, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, quem é acelomado? Porífero, quinidário, plateuminto, pseudocelomado, nemateuminto e celomado todos os demais filos, tá? No exercício assim, ó, o aluno fica meio apavorado, né? Mas veja, o que ele está pedindo? Para pôr um X em relação à característica, tá? A gástrula é aquele embriãozinho com folhetos embrionários e blastóporo. Como a esponja não tem tecido organizado, não forma órgãos, ela não tem isso. Lembra que na nossa tabela a gente quase cancelou a esponja em todas as características, né? Os demais, então, formam a gástrula, com folhetos embrionários e blastóporo, certo? A esponja, então, não tem tecidos organizados, a gente não considera, os demais sim. Ó, os folhetos germinativos, quem é diblástico? Só a água viva, ó, o quinidário. Os demais são triblásticos. Pseudoceloma, quem tem pseudoceloma? Só o nemateuminto. Os demais não. Ou é acelomado, esses 3 aqui, ou é celomado os últimos, tá? E aqui com relação ao celoma, então, só começa a ter celoma a partir de anelídeo molusco. Antes não tem celoma, certo? Olha esse exercício aqui. Deixa eu arrumar aqui. Esse exercício aqui, ó, ele fala o seguinte. Eu tenho os filos e as características.
Então, 3 folhetos germinativos. O que é isso? Se ele é triblástico. Quem é triblástico? Plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo. Ou quinidária de blástico. Quem é pseudocelomado? Quem tem um falso celoma? Só nemateuminto. Quem tem celoma verdadeiro? De molusco e anelídeo para frente. Porque antes não tem celoma ainda. E a metameria, gente, é quando o corpo começa a ser dividido. O primeiro grupo a ter metameria são os anelídeos, tá? Então, começa a dividir melhor o corpo por conta dos anéis, tá? Então, a gente cita anelídeos, artrópodes, que a gente vai estudar ainda, tá? E essas figuras aqui, ó, são muito comuns, tá? Por quê, gente? Porque mostra justamente essa evolução. Então, aqui é o ancestral, que originou todos os filos do reino animal, tá vendo? E aqui, mostrando o porífero bem isoladinho aqui à esquerda. Então, ele tem a característica do ancestral, ele é somente pluricelular, sem tecidos organizados. Aí começa a formar tecidos. Aí, então, formou tecidos organizados, o quinidário, que é a água viva. Ótimo. Só que ele tem simetria radial. Aí vem a simetria bilateral, que todos têm. Então, aqui está na base, une todos esses grupos aqui. Ah, mas o plateuminto não tem celoma, é acelomado. O nemateuminto tem um falso celoma. E os demais têm celoma, que junta aqui, aqui e aqui. E aí o corpo segmentado, a metameria, vai aparecer em anelídeo e artrópode, certo? Então, vai unindo as características evolutivas. Então, aqui, ó, mesma coisa. A base é o ancestral, o porífero, que é o mais simples. Aí, eu tenho uma característica aqui, ó, que une todos esses grupos aqui, que está na base. Então, a característica 1 seria a presença de tecidos verdadeiros. Então, começa a ter tecidos verdadeiros. Ah, mas e o 2? Aí eu tenho aqui os animais deuterostômios, eu troquei aqui, tá? Deuterostômios, e aqui eu tenho os celomados. E o 5 seria a metameria. Então, ele te dá uma figura, te dá a característica. Se for um teste, gente, facilita bastante, tá? Porque aí você pode ir por exclusão e achar a resposta. Às vezes, se for uma questão aberta, pode ter até mais de uma opção. E aí, então, você colocaria as 2 opções. Tá? Ele é celomado, mas também é triblástico, de repente. Tá? Dependendo do exercício, pode dar mais uma opção. Aqui também, ó. Isso aqui é um cladograma, tá? Eu não falei o nome da figura. Então, o ancestral tá na base, aí ele origina o porífero. Aí aparecem os tecidos verdadeiros, porque porífero não tinha. Então, a partir de tecidos verdadeiros, o primeiro a ter tecidos verdadeiros é o da água viva, o quinidário. Mas não tem simetria bilateral, tem radial. Mas aí aparece a simetria bilateral, mas é acelomado. Então, aí é o plateuminto. Certo? Aí todos têm simetria bilateral, mas tem um aqui que é pseudocelomado, ó, o 3, que é o nemateuminto. Certo? Aí aparece o celoma. O celoma aparece no molusco, no anelídeo, né? Só que como aqui eu tenho o corpo segmentado, então eu vou ter na sequência o molusco e o anelídeo que tem corpo segmentado junto com o artrópode, certo? Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui ele te dá a característica, tá pedindo o filo, às vezes ele te dá o filo, pede a característica, varia um pouquinho, tá? Então, ó, na base o ancestral, e aí o mais simples, que está à esquerda, antes de tecidos verdadeiros, então não tem tecidos verdadeiros, seria o porífero. Aí apareceu o tecido verdadeiro, evolui um pouquinho, quinidário. Ah, mas ele tem simetria radial, apareceu simetria bilateral e sem cavidade corporal, então é acelomado. Acelomado, só um minutinho, gente, que eu vou ligar aqui, que a minha bateria tá acabando. Eu preciso conectar na tomada, só um minuto. Pronto, conectei já. Então, veja. Então, sem cavidade corporal é acelomado, seria o plateuminto. E aí, eu vou analisar. Surge o celoma, tá? No molusco, tenho 3 aqui, né? Pseudocelomado, só tem um filo, é o nemateuminto.
Aí surge o celoma molusco, corpo segmentado, anéis, metameria. Aí eu vou ter anelídeo e patas articuladas, pernas articuladas, que a gente ainda vai estudar, seriam os artrópodes, certo? Aqui, ó, a gente começa então a rever as esponjas. Então, o filoporíferos é um filo de animais muito simples, que não tem tecidos organizados, não formam órgãos. Então, qual a vantagem que eles têm em relação a tudo que existiu antes deles? Eles são pluricelulares, ó. Então, muitas células, mas eles não têm tecidos organizados, certo? Não formam órgãos, não têm simetria, são fixos. Então, aqui, ó, é um experimento que eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, principalmente na aula antes da quarentena, né? É o experimento que eles fizeram com as esponjas no mar. Eles jogam uma tinta verde, tá? Para quê? Para mostrar que ela é um animal filtrador. Então, ela absorve a tinta que está do lado de fora rapidinho, aí essa tinta, junto com a água, entra pelos poros, cai na cavidade interna, que é o átrio, e sai pelo ósculo. Aqui dá para ver perfeitamente, ó. Acabou a tinta do lado de fora, ela está toda dentro da esponja, mostrando que, então, ele é um animal filtrador. O que significa isso? Ele tem que puxar a água para tirar os nutrientes. Então, ele tira nutrientes para se alimentar e os gases também, oxigênio, para fazer trocas gasosas. Então, é um animal simples, filtrador. Então, ele só come partículas minúsculas, partículas de plâncton, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Pode interromper e perguntar. Aí, o que eles vão querer saber da esponja? Então, ó, um desenho. Então, aqui eu tenho a esponja. Lá no enunciado ele fala, esquema abaixo mostra uma esponja do filoporífero. Ele quer saber o nome e a função das estruturas enumeradas, 1, 2 e 3, certo? Então, a esponja, basicamente, gente, além dos poros, que está representado aqui, ela tem a cavidade interna, que é onde a água circula. Então, nessa figura aqui, ó, aqui dentro, nesse buraco, é o átrio, tá? E a água circula para tirar os nutrientes e o oxigênio, e aí a água sai pela abertura superior, que é o ósculo, certo? Então, entra pelos poros, circula no átrio e sai pelo ósculo. Aqui não está na sequência, né? O átrio, ó, ele é revestido por uma célula específica, que é essa aqui que ampliou, né? Como se a gente visse no microscópio, que é o coanócito, que é uma célula que tem um flagelinho, e esses flagelinhos ali ficam mexendo para mover a água no átrio, certo? Então, ó, o átrio, qual a função? É onde circula a água, para a esponja absorver nutrientes, para a esponja absorver gás. O coanócito, que tem várias funções. A primeira pode-se dizer que é mover a água, tá? Aqui, então, o átrio circula a água, o coanócito move a água, ele absorve e digere os nutrientes. Então, é um item muito cobrado. O tipo de digestão da esponja é intracelular, é a própria célula que digere, tá? As trocas gasosas também são feitas pelo coanócito, e o coanócito elimina os resíduos também aqui no átrio, que vai sair pelo ósculo. E os poros, então, que é para a entrada de água e substâncias importantes aí para a esponja, tá? Aqui, gente, é claro que num exercício desse judiar assim é impossível, né? Quer saber tudo da esponja? Não. Então, algum outro. Mas aqui eu coloquei esse que é bem completo, para a gente poder discutir, então, ó. Você tem, então, o 1 é a abertura, é o ósculo, certo? O 2 é a célula que está revestindo o átrio, ó. É o coanócito, a célula com flagelinho. O 3, tá vendo que tá pegando aqui no meio? É a camada gelatinosa, que entre a camada externa e a camada interna do átrio tem uma camada que preenche, gelatinosa, chamada mesênquia ou mesoílio. Não precisa saber o nome, pode pôr só camada gelatinosa. O 4 é o átrio. O 5 é o porócito, que é a célula que forma o poro, ela é oca por dentro, para a água entrar. O 6 é o amebócito. O amebócito é uma célula que vai andando aqui na camada gelatinosa. Por isso que chama amebócito, por causa dos movimentos ameboides. Ela vai esticando o citoplasma e se locomovendo.
O 7, as células que revestem os pinacócitos e as espículas, certo? Aí, então, ele vai pedindo, né, a função. Então, o ósculo, saída de água, o coanócito é aquela célula que faz tudo, move a água, absorve, digere, faz trocas gasosas, elimina resíduos. A camada gelatinosa que preenche e o átrio é onde circula a água. O porócito entra a água, o amebócito distribui as substâncias nutritivas, o pinacócito reveste e as espículas sustentam, tá? Esses exemplos de exercícios, eu acho que não tinha na aula que eu mandei, né? Apesar que eu não fiz revisão, né? Eu mandei para a Teuminto e na Teuminto. Essa aula vai estar disponível no portal, lá no canal do YouTube da escola, tá? Gravada, ela vai estar lá se alguém precisar acessar. Ah, não consegui? Eu também posso mandar no grupo, tá? Vocês podem estar me pedindo. Aí, gente, de esponja ainda, ó, são 3 tipos de esponja que a gente tem. E o que que varia de uma para outra? O tamanho do átrio. Eu falei isso para vocês que não é tão cobrada, mas tem uma esponja que tem um átrio grande, uma esponja que tem um átrio menor, médio, vamos dizer assim, e a outra menor ainda. Então, essa é o asco, o átrio grande, sícon, átrio médio e leucon, átrio reduzido. O que é importante saber disso? Que quanto menor o átrio, mais fácil para absorver nutrientes. Então, a célula, a esponja com átrio menor, os nutrientes se aglomeram, né? E aí ela absorve facilmente os nutrientes, tá? Olha essa figura, é uma chargezinha, acho que eu pedi já, não sei se foi na prova, né? Só para a gente rever aí. Então, é uma chargezinha mostrando por que a esponja não pode comer hambúrguer e batata frita. Insinuando o quê? Por que ela não pode comer alimentos grandes? Primeiro, gente, porque não caberia nos poros. Mas mais importante que isso, vocês têm que responder que é porque ela tem digestão intracelular. E a digestão sendo intracelular, não tem como a célula digerir coisa grande. Por isso que ela só come plâncton, partículas do plâncton, tá? Então, ela não tem como comer coisas grandes. A digestão é intracelular. Essa figura, ó, quem é essa célula? É o coanócito da esponja. A célula que tem o flagelinho, né? E aí essa célula com flagelinho vai se movimentar para a água ficar mexendo no átrio. Então, qual que é a função do coanócito? Movimentar a água e aí ela vai absorver os nutrientes. Tá vendo essas bolinhas aqui? Ó? Isso aqui chama vacúolo digestório. É onde o alimento está sendo digerido. Aí ela absorve, digere os nutrientes e elimina os resíduos. Ela faz tudo isso, além de fazer trocas gasosas. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que o que tá um pouquinho mais complementando, ó. Há o coanócito e aqui é o amebócito. Então, o coanócito absorveu os nutrientes, digeriu os nutrientes, aí os nutrientes digeridos passam para o amebócito. Que o amebócito ele vai distribuir os nutrientes pela esponja toda. Como se fosse o sangue da esponja que ela não tem, o amebócito distribui substâncias úteis, tá? E aí o coanócito vai eliminar os resíduos que vão cair no átrio e sair pelo ósculo, tá? Parece que a minha conexão, gente, não tá 100%. Se cair, eu mando o link de novo, a gente entra de novo, tá? Gente, não brinca com os slides, não. Eu não vou bloquear nada disso de atividades de vocês. Tranquilo, né? Acho que isso aí é coisa de fundamental, eles que dão trabalho. Aqui, então, ó, os nutrientes digeridos que foram para o amebócito e distribuiu para a esponja. E os resíduos foram eliminados. Aqui, importante, reprodução da esponja, tá? Como que a esponja se reproduz? Ou ela se reproduz assexuadamente, que é o A e o B, ou sexuadamente, que é o C, tá? Então, aqui eu tenho brotamento, regeneração. Ah, como que eu explico isso, professora? Ah, o A é um tipo de reprodução assexuada, a esponja forma um broto, o broto se solta, se fixa e cresce. Só isso. O B, reprodução assexuada, fragmentos de uma esponja vão regenerar e dar origem a outras esponjas, vão reconstituir uma nova esponja. E a C? A C é reprodução sexuada, precisa de 2 esponjas que trocam gametas. Então, vai ter o espermatozoide, o óvulo, aí o espermatozoide junto com o óvulo fecunda, aí aqui nessa figura não está, mas forma uma larva,
Não sei se vocês lembram, a larva vai nadando, 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 se fixa e cresce, certo? Ó, tá acabando aqui, mas eu vou continuar mais uns 5 minutinhos, tá? E aí depois, na sequência, a gente vai entrar em outra sala para terminar, tá? A aula, que não vai dar nessa. Tem 10 minutinhos nessa. Então, a sexuada, a vantagem que tem variabilidade genética, certo, gente? Não esquecem sempre desse detalhe que ele é importante. Os quinidários, ó, os quinidários ou selenterados, posso chamar do nome tanto um quanto o outro. Quinidário vem de célula que queima, então eles é um grupo que já tem defesa. Selenterado vem de selento, cavidade, é o primeiro filo a ter cavidade digestiva. Então os exemplos seriam todas as espécies de água-viva e as anêmonas do mar. Tá? Então, ó, eu destaquei aqui, ó, já tem tecidos organizados que a esponja não tinha. A esponja era assimétrica, aqui eu tenho simetria radial. Fixos, sésseis, no caso desse, da anêmona do mar, ela é pólipo. E as medusas nadam, ó, elas têm já grupos de músculos revestindo o corpo e elas conseguem nadar, certo? De blásticos, só tem a ectoderme e a endoderme. Protostômios, o blastóporo forma boca e não tem celoma. E importante, gente, eles têm a boca, mas não têm ânus, né? Tubo digestório incompleto, eles absorvem o alimento pela boca e eliminam os resíduos pela boca também, tá? E aqui uma novidade muito importante, a cavidade digestiva que aparece permite a digestão extracelular. Então, eles podem comer alimentos maiores e esses alimentos maiores vão ser digeridos na cavidade digestiva, tá? Então, tá aqui, ó, as duas formas. O pólipo, que é fixo, igual a anêmona do mar, e a medusa que nada. Em comum, a boca e os tentáculos, só que no pólipo os tentáculos ficam voltados para cima, na medusa os tentáculos ficam voltados para baixo. Aqui a boquinha, tá? De modo que o alimento entra pela boca e cai na cavidade digestiva que tá aqui. Aqui também. Aí as enzimas vão digerir o alimento e os restos saem pela boca. Então, no exercício assim, é para diferenciar as duas formas. O 1 é o pólipo, exemplo, anêmona do mar, e o 2 a medusa, exemplo, água-viva, tá? Como que eles se reproduzem, ó? Você tem reprodução por brotamento, o brotinho cresce, se solta, se fica, se solta, cresce, fixa e cresce, né? Reprodução assexuada. Ou eles têm também a reprodução sexuada, ó. Trocas de gametas, você tem duas, aqui é a hidra, tá? É uma anêmona de água viva, um representante de água doce. Aqui, então, ela tá soltando espermatozoides que vai fecundar o óvulo, aí fecundou, forma um embriãozinho, o embriãozinho cresce, se solta, se fixa, né? E cresce e forma adulto. Qual a diferença se fosse só daqui para frente? Se formar só o broto, é assexuada, mas aqui teve troca de gametas, então tem variabilidade genética, tá? E aqui a gente tem um tipo de reprodução chamada alternância de gerações, tá? A gente tem as duas fases, as fases de medusas, né? Que é a fase que nada, então eu tenho a reprodução sexuada, fase de medusa, e a assexuada, que é a fase de pólipo, por isso que chama alternância de gerações. Então, alterna a reprodução sexuada e assexuada, tá? Então, ó, o número 1 é uma medusa jovem, que seria, no caso aí, a éfira, que ela nada e se desenvolve. Só um minutinho, gente. Oi? Alguém quer falar? Não? Então, a éfira, que é a medusa jovem, aí ela vai formar as medusas adultas, ó. Aí uma produz célula masculina, outra feminina, aí fecunda, o embrião forma uma larva, tá? No caso aqui, ó, a larva, ela
tem nome, eu não vou ficar cobrando nome de larva, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês. Aí a larva se fixa, forma o pólipo. Aí o pólipo cresce, vai soltando os pedacinhos que vão formar as novas águas-vivas, certo? Aqui é a mesma coisa, tá? O número 1 aqui, elas vão soltando pedacinhos, o pólipo, formam as medusas adultas, a fecundação, o ovo embrião, e a larva que se fixa, cresce e forma um novo indivíduo, certo? Aí eu vou disponibilizar, então, esses slides lá. Eu vou dar um minutinho agora, vocês podem tomar água, tá? E aí a gente, na sequência, eu vou fazer rapidinho o Plateuminto, porque aí vocês teriam 2 aulas comigo. Então, eu vou mandar outro link da reunião, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa aula? Não. Não? Tudo certo? Então, o que ficou de exercício, tanto da apostila quanto do caderno de atividades de porífera e quinidária, eu quero que vocês façam. Depois eu vou ver como é que está cobrando isso, tá? Então, pode tomar uma aguinha, não sei se quer comer alguma coisa, fazer o xixi, eu já volto, mando outro link, tá bom? Tá bom. Tá bom.